Senador Sérgio Fernando Moro. Presidente, agradeço. Cumprimento aqui os dois indicados inicialmente. Gostaria de fazer primeiro algumas ponderações e perguntas ao Dr. Paulo Gonet, depois vou lhe tratar como senador Flávio Dino, já que se colocou para ser avaliado pelos pares. Tá? Dr. Gonet, eu tenho uma crítica apenas, que eu sou favorável à lista tríplice que é formada no Ministério Público e acho que é um mecanismo salutar, embora caibam também ponderações sobre elas. Só um minuto, senador Moro. Mas essa não seria uma crítica, evidentemente, direcionada a Vossa Excelência. Né? Vossa Excelência foi indicada fora da lista, mas sabemos, isso é notório, que Vossa Excelência tem predicados, tem uma reputação profissional e técnica no Ministério Público Federal, que, aliás, confirmado aqui nessa data, nessa sabatina. Registro aqui, creio que isso é importante, que recentemente Vossa Excelência emitiu um parecer junto ao TSE, desfavorável à cassação do mandato do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Registro apenas esse fato, porque creio que nesse episódio, já que o nome de Vossa Excelência já era cogitado para ser escolhido para a PGR, que Vossa Excelência demonstrou independência. Ela demonstrou que, apesar, imagino, todos têm o sonho, né, de ser, eventualmente, Procurador-Geral da República, mas Vossa Excelência agiu com a independência e deu o seu parecer no sentido que entendia apropriado para aquele caso específico. E isso tem que ser ressaltado aqui nessa sabatina. Nós temos visto aqui, doutor Gonet, uma escalada no Brasil da criminalidade. Nós temos visto uma escalada do crime organizado. E isso tem deixado as pessoas intranquilas. E, embora exista uma responsabilidade da área da segurança pública, muitas vezes aparecem decisões judiciais e posturas que as pessoas não compreendem e delas se ressentem. Eventualmente, algumas podem ter as suas razões técnicas, mas várias delas acabam causando uma certa espécie. E existem decisões judiciais que acabam tendo um alcance maior do que o caso concreto. Então, por exemplo, quando teve uma decisão judicial devolvendo um helicóptero a um traficante de drogas, quando teve uma decisão de primeira instância que não decretou a prisão preventiva de alguém envolvido em homicídio, e essa mesma pessoa, meses depois, se envolveu num latrocínio de um magistrado lá em Pernambuco, que aqui nem estou indicando os órgãos judiciais, o importante não é fazer não quero fazer um ataque institucional a ninguém, apenas colocando essa constatação. Quando teve recentemente uma pessoa que foi presa e foi solta no dia seguinte, e depois, 2 dias depois, se envolveu no assassinato de uma pessoa num show, numa saída de um show, e aquilo gerou uma comoção nacional. Tudo isso vai dando às pessoas uma sensação de que a segurança pública, e que os tribunais, as cortes de justiça, que eventualmente podem ter suas razões técnicas, mas que não estão atentando para essa problemática da segurança pública e da criminalidade. E que as cortes de justiça têm que proteger também os direitos da vítima. Também da primeira indagação a Vossa Excelência, se é possível esperar uma postura respeitada, evidentemente, os direitos fundamentais do acusado, do investigado, uma postura mais firme do Ministério Público Federal, da PGR, em relação ao combate a essa criminalidade comum e o crime organizado. E aqui eu trago também uma observação que tenho da minha vida profissional. Eu fui 22 anos juiz federal e eu sempre senti o Ministério Público Federal um pouco distante do enfrentamento da criminalidade organizada. Claro que com exceções, claro que com casos importantes, mas normalmente esse trabalho ficava mais ao cargo dos GAECos do Ministério Público Estadual nos estados e não tanto do Ministério Público Federal. Então, a indagação a Vossa Excelência são duas, nesse sentido. Qual é a postura que nós podemos esperar do PGR em relação à criminalidade comum e à criminalidade e o crime organizado? E se Vossa Excelência, claro que se for aprovado, imagino que Vossa Excelência seja reticente em traçar muitos planos, mas se Vossa Excelência tem alguma ideia, um plano para colocar o Ministério Público Federal encarregado mais na linha de frente contra a criminalidade organizada, que é o que nós precisamos hoje nesse país. Queria também indagar nessa linha para Vossa Excelência, como Vossa Excelência vê a relação do Ministério Público com a polícia, com os órgãos policiais. E a última questão para Vossa Excelência, sua visão sobre imunidade material. Nós falamos muito aqui das liberdades, liberdade de expressão inclusive, mas a questão da imunidade material é algo fundamental para o exercício da atividade parlamentar. E nós temos uma certa percepção nessa casa de que tem havido uma certa relativização dessa imunidade material. Vários processos contra parlamentares por conta de crimes contra a honra, ou ações mesmo judiciais por danos. Se a gente for fazer uma interpretação histórica, inclusive, dos textos da nossa Constituição, nós vamos ver que em diversos momentos no texto da nossa Constituição pretéritas, inclusive daqueles dos períodos mais duros, como do Estado Novo, havia previsão na Constituição de que a imunidade material não abrangia crimes contra a honra. Não é o caso da Constituição de 88. No entanto, vários parlamentares processados por crimes contra a honra ou processados civilmente por crimes contra a honra. E claro, ninguém diz que a liberdade talvez seja absoluta ou ilimitada, mas acho que o próprio parlamentar tem que ter a liberdade até de errar. Ele não pode esperar, por exemplo, denunciar um caso de corrupção, tem que esperar um trânsito em julgado de uma decisão judicial, ele tem que ter essa liberdade. Então gostaria de ouvir Vossa Excelência também sobre essa questão. Indo para o senador Flávio Dino. Senador, um primeiro ponto que eu tenho em relação à indicação
de Vossa Excelência não é uma crítica direcionada a Vossa Excelência, mas a quem lhe indicou. Porque nós temos, e até me surpreendo que ninguém falou isso até o momento, mas nós vamos ter uma diminuição do número de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Sabemos do seu currículo, sabemos das suas qualidades, sabemos também, né, que a sua indicação gera controvérsias e gera polêmicas, mas uma delas diz respeito à diminuição do número de mulheres no Supremo Tribunal Federal. E por parte de um presidente que sempre se colocou, pelo menos se dizia, preocupado com a diversidade de gênero. Teremos apenas uma mulher, já que se aposentou a ministra Rosa Weber, teremos apenas a ministra Carmen Lúcia, e o presidente não conseguiu indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. O que é mais espantoso é que dos nomes que eram ventilados, Vossa Excelência acabou sobressaindo nessa indicação, mas os nomes que eram ventilados, nenhum deles era de mulher. O que nos faz supor, senador Petecão, que se surgir uma vaga, por alguma circunstância, não creio que vai acontecer, mas se surgisse uma vaga, não seria novamente indicada uma mulher pelo presidente da República. Sobre isso, até, senador, nem coloco aqui uma indagação para Vossa Excelência, é um comentário da minha parte, uma crítica que eu faço. Na mesma linha do Dr. Gonê, senador Flávio Dino, nós vemos uma escalada da criminalidade no Brasil, um problema de segurança pública, que é um problema sério, que já vem de anos, mas existem crises pontuais também que aconteceram dentro da sua gestão do Ministério da Justiça. Eu tenho sido crítico à sua gestão dentro do Ministério da Justiça, mas não vim aqui para criticar a questão da segurança pública, já que Vossa Excelência está pleiteando uma outra posição. Mas a pergunta que fiz ao Dr. Gonê vale igualmente a Vossa Excelência, se Vossa Excelência terá ou não terá a sensibilidade de ser um juiz firme contra a criminalidade comum e a criminalidade organizada no Supremo Tribunal Federal. Claro, respeitada a questão dos direitos, mas nós temos visto um cenário em que traficantes, homicidas, são muitas vezes colocados em liberdade, gerando risco à sociedade e às vítimas. E isso gera um impacto, inclusive, na própria credibilidade do Poder Judiciário. Buscas e apreensões anuladas, helicóptero devolvido para traficante. E nessa linha, gostaria de fazer uma pergunta bem específica a Vossa Excelência, e se Vossa Excelência não poder responder categoricamente, que entendo que talvez tenha que julgar isso, se for aprovado, mas gostaria de ter a sua opinião. Tem um caso importante, uma questão importante no Supremo Tribunal Federal, que é a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. Nem vou lhe perguntar sobre a questão da segunda instância, não vou entrar nessa questão. Mas nós temos 40 mil assassinatos por ano, um número que já foi maior, já foi 57 mil assassinatos por ano ao final do governo do PT, em 2016, 2017. O número caiu, não sei quanto vai ser esse ano, as estatísticas saem depois, mas mesmo considerando o número do ano passado, 40 mil assassinatos é um número muito grande. E precisa ter uma resposta para esses casos de assassinatos, e a resposta tem que ser dos órgãos de investigação, mas tem que ser também da justiça. Tem que ter uma justiça séria. Então, gostaria de ouvir Vossa Excelência. Eu vou pedir mais tempo, porque eu já finalizo as perguntas para ambos. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a execução imediata dos veredictos do Tribunal do Júri, que, aliás, foi aprovada por esse Congresso. Foi aprovada em 2019 por esse Congresso, e na esteira que Vossa Excelência mesmo colocou, do respeito às opções do Parlamento, me parece que esse é um caso claro, né, até porque tem precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma zona de penumbra muito simples para poder afirmar que a soberania do Tribunal do Júri e a necessidade de nós combatermos essa epidemia de assassinatos reclamam uma afirmação da constitucionalidade da execução imediata do Tribunal do Júri pelo Supremo Tribunal Federal. Senão vai ser um outro ponto, não que isso seja determinante, mas será um outro ponto de tensão com o Parlamento. Gostaria de ouvi-lo também, ministro, e também na mesma linha do que for possível se colocar, sobre a sua posição sobre a lei das estatais. Foi uma lei importante, que pode ter ali os seus pontos de discussão, mas estava em vigor desde 2016, e de repente, por uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, ela está suspensa, parte da sua eficácia. Parece que é uma lei importante para prevenir o loteamento político dos cargos nas estatais, que, aliás, esse ano voltaram a dar prejuízo. Não necessariamente por conta disso, mas creio que esse é um dos fatores que levam a isso. E aqui, claro que existem, não é criminalização da política, claro que existem políticos bons, mas é uma norma de prevenção, na verdade. Nada mais do que isso. Ainda, ministro, tomando a liberdade de lhe perguntar sobre imunidade material para os parlamentares. E aqui, imagino que esse tema, Vossa Excelência, seja bastante sensível, porque Vossa Excelência já foi deputado. E é senador, embora licenciado, né, como ministro. Na mesma linha que indaguei ao Dr. Gonê, se nós formos fazer uma interpretação histórica, inclusive do texto da Constituição, sequer crimes contra a honra deveriam estar fora da imunidade material. E no debate parlamentar, e certa feita alguém me disse isso, no jogo político, o senador Davi Alcolumbre sabe disso, embora seja um dos parlamentares mais ponderados aqui da casa, muitas vezes se excedem os políticos nas suas palavras, se excedem em relação à atuação, seja como oposição ou seja como base do governo. E os parlamentares têm que ter a liberdade, porque eles são expressão da liberdade dos seus representados. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, ministro, sobre esse tema e aproveitar esse gancho para lhe chamar a reflexão um assunto. Vossa Excelência já representou criminalmente parlamentares no seu direito, e não vou entrar no mérito em relação ao que foi dito, o que não foi dito, eu tenho minha opinião muito tranquila sobre isso, mas Vossa Excelência representou se sentindo atingido em sua honra no que disse. Vossa Excelência tem direito.
Mas Vossa Excelência, como ex-deputado, Vossa Excelência, como senador, Vossa Excelência vindo ao Parlamento pedir, né, a aprovação do seu nome, e Vossa Excelência se colocando no seu discurso, que achei um discurso importante para nós guardarmos, e claro, temos que fazer aquela distinção entre o discurso e o gesto, mas esse discurso deve ser guardado tanto por Vossa Excelência como por nós. Mas Vossa Excelência vem e diz que pretende vestir a veste, né, da toga e, salvo engano, uma postura mais conciliatória. Faria aqui uma solicitação, mas uma sugestão a Vossa Excelência, que desistisse dessa representação, né, por crimes contra a honra, contra colegas aqui do Parlamento. Vossa Excelência não precisa disso. Tem o direito de ter se sentido ofendido. Eu sou ofendido há muito tempo, mas eu nunca processei um parlamentar, porque eu sempre entendi que a imunidade parlamentar é sagrada, e agora, como parlamentar, eu vejo isso ainda como mais importante. Então, faça essa sugestão, ministro, que seria um ato, e Vossa Excelência não precisa fazer isso formalmente, pode inclusive fazer aqui, né, uma renúncia desse direito, dessa representação, né, para que passemos aí joguemos uma pá de cal nesse assunto e possamos olhar adiante. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com a compreensão de Vossa Excelência, eu vi com atenção suas palavras, e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas, e tenho sido um crítico, inclusive, da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Só quero colocar, senador, para finalizar, que algo me parece importante, também lhe fazer uma pergunta nesse sentido. Se Vossa Excelência for aprovado, e se tornar, então, Flávio Dino, ministro supremo, não mais Flávio Dino, político. Vossa Excelência coloca que abandonaria esse jogo político. Como fica suas redes sociais? O seu Twitter, por exemplo. Vossa Excelência também deixaria de atuar nas redes sociais? E aqui eu vou colocar minha posição. Sei que tem até magistrados que estão nas redes sociais. Eu nunca estive antes de ser ministro da Justiça. No dia abril de 2019, foi quando eu entrei no Twitter. Agora eu continuo, porque sou político, né, senador, mas eu faço uma sugestão a Vossa Excelência, uma indagação, se Vossa Excelência continuará frequentando o Twitter como frequenta hoje, o que nós podemos esperar da sua postura, se eventualmente tiver o seu nome aprovado. Então são essas indagações. Muito obrigado. Você da palavra, doutor Paulo Gonet. Muito obrigado. Com relação ao tema da imunidade material, eu acredito que, para que a imunidade material seja corretamente compreendida e não seja distante do sistema republicano, da Constituição, ela tem que estar vinculada ao propósito a que ela serve, ao propósito que inspirou. O propósito é garantir a liberdade de atuação do parlamentar. Na medida em que as palavras do parlamentar guardarem nexo direto com a atividade própria da atuação do parlamento, me parece que a imunidade tem cabimento. Com relação às organizações criminais, a função principal do Ministério Público a defesa da ordem pública e da ordem democrática. As organizações criminosas, elas são inadmissíveis, porque elas tendem a estabelecer um Estado paralelo, na natureza delas, estabelecer um poder paralelo do Estado. O Estado democrático de direito se fundamenta na vontade do povo. As organizações criminosas se fundamentam numa vontade egoísta, numa vontade destruidora de grupos que não têm cuidado, consideração com os valores sociais, os valores da democracia. Então, é uma função do Ministério Público combater as organizações criminosas. E pode ter certeza, Vossa Excelência pode ter certeza de que esse tema estará no grau máximo das prioridades de uma gestão de Procurador-Geral da República, se eu vier a merecer a confiança do voto de Vossas Excelências. Quero agradecer ao senador Sérgio Moro. Nós nos conhecemos há algumas décadas, né, desde a magistratura federal, quando eu fui fazer campanha para ser presidente da JUF lá na Justiça Federal do Paraná. Já se vão mais de 30 anos, creio eu. E por isso mesmo respondo a Vossa Excelência todas as questões com muita alegria. A primeira delas sobre CVLI, crimes violentos letais intencionais. Com a graça de Deus, esse ano nós vamos ter redução. Como disse Vossa Excelência, não é possível ainda cravar o número, porque nós ainda estamos no meio de dezembro. Mas já é possível prospectar que nós vamos ter redução de crimes violentos letais intencionais em 23 em relação a 22. E isso é um mérito de todo o Sistema Único de Segurança Pública, abrangendo os 3 entes federativos e, sobretudo, os profissionais da segurança pública brasileira, também do Ministério Público e do Sistema de Justiça. Em relação, e claro que em janeiro esses números serão informados, espero que não por mim, né, incorrendo tudo bem hoje. Em relação
ao crime organizado, eu compartilho da crença de Vossa Excelência, que é um tema fundamental, na medida em que nós lançamos, inclusive, um programa específico que tem resultado em muitas ações, sobretudo as voltadas à chamada descapitalização do crime organizado. Nós vamos, creio eu, chegar a 6 bilhões de reais retirados das facções criminosas, somente no que diz respeito ao tráfico de drogas. Aqui eu me refiro a drogas apreendidas, armas, me refiro a bens, apartamentos, veículos de luxo, e é um resultado, a meu ver, muito importante, porque coloca o Brasil alinhado às melhores práticas internacionais, no sentido de que só é possível vencer as organizações criminosas, descapitalizando-as e combatendo os canais de lavagem de dinheiro. Menciono aqui a exitosa operação binacional recentemente feita com o Paraguai. Por determinação do presidente da República, eu fui ao Paraguai, reuni com o eminente presidente Santiago Penha, daquele país, assim como o presidente da Suprema Corte, presidente da Câmara, do Senado, o chefe da Fiscalia, que é a Procuradoria deles, e nós pactuamos que uma das maiores prioridades dessa cooperação policial e jurídica internacional era o combate ao tráfico de armas. Todas as senhoras e senhores acompanharam a execução bem-sucedida de uma operação que nasce de uma investigação na Bahia e que resulta na apreensão direta de mais de 3 mil armas ilegais e no fechamento de um canal que conduzia mais de 20 mil armas, seguramente, se fala até em 45 mil armas ilegais usando aquele país. Armas oriundas da Croácia, da Eslovênia, do leste europeu de modo geral. Nós aprendemos também componentes vindos da Polônia, havia armas da Turquia. E onde essas armas iam parar? Exatamente nas facções brasileiras. É considerada uma das maiores operações do mundo. E quero agradecer, claro, ao governo do Paraguai e ao governo dos Estados Unidos que conosco cooperaram. E essa é uma operação, senador, a meu ver, exemplar, reveladora do nível de prioridade que eu considero que o tema tem. Em relação, claro, portanto, a esse tema em geral, das mortes violentas intencionais ou dos crimes violentos letais intencionais, nós temos absoluta convergência quanto à primacialidade disto para a ação dos 3 poderes. Isso se refere à atividade legiferante, mas também à atuação do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Eu lamento, claro, senador, não poder responder concretamente sobre a DIN relativa ao Tribunal do Júri. Compreendo bem o seu argumento acerca da soberania dos vereditos, que é uma cláusula constitucional incerta no catálogo do artigo 5º, mas oportunamente, claro, se merecer a aprovação do Senado, votarei e aí, claro, estarei à disposição para eventuais esclarecimentos. Assim como em relação à lei das estatais, é um julgamento em curso e por isso mesmo eu não posso pré-julgar, porque isso geraria, infelizmente, impedimento, suspeição. Sobre as suas ponderações acerca de representação criminal, representações criminais, eu recebo de coração aberto, recebo como sempre faço ao longo da minha vida, com muito zelo, no que se refere à reflexão. Eu reflito sempre antes de cada decisão e eu recebo as ponderações de Vossa Excelência como sugestões bem-vindas. Apenas doutrinariamente, claro, um exame em tese no futuro, lembrando que o artigo 55 da Constituição tem um limitador, que é o parágrafo 1º. Então, é preciso sempre enxergar os institutos. Vossa Excelência lembra bem de Zagrebelski, que nos ensinava que não se interpreta a Constituição em tirinhas, em pedacinhos, né? Você interpreta o sistema constitucional. Eu sei que o senhor conhece isso muito bem. Por isso mesmo, apenas a ponderação em tese, para examinarmos o caput do 55 à luz do parágrafo 1º também, mas isso nada infirma ou refuta a sugestão de Vossa Excelência, repito, muito bem-vinda. Finalmente, sobre redes sociais, evidentemente que muda, porque, como mencionei, bem sei do sacrifício que farei em relação à minha vida política. Ontem eu falava para alguns senadores e senadoras que eu gostava, né? Ou gosto, sei lá, de fazer carreata, comício, caminhada, preferencialmente no sol, mas gosto muito da atividade política, não o considero como algo penoso, pelo contrário, e por isso respeito muito a política, a vivo muito intensamente há 17 anos, mas sei que, em merecendo a aprovação agora na CCJ, e vejo que o senhor, senador Moro, ainda não votou, o que me enche de esperança. Agora, em merecendo a aprovação no Senado, não votou ainda não. Em merecendo aprovação aqui na CCJ e também no plenário, é claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais. Evidentemente, não opinarei politicamente sobre temas políticos, porque realmente isso é absolutamente incompatível. Pretendo, quem sabe, manter as redes sociais. Nunca pensei nisso, porque cada dia tem a sua agonia, suas preocupações, mas, a princípio, eu acho que temas jurídicos são bem-vindos, assim como também eu preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Corrêa. Quem sabe, por isso, mantenho as redes sociais, porque são duas paixões inexplicáveis que eu tenho, né? No caso do Botafogo, eu preciso dizer em algum lugar que um time que lidera o Campeonato Brasileiro com 20 pontos não tem direito de ficar em quinto lugar. Eu preciso de algum lugar para escrever isso. E talvez seja o Twitter, mas jamais emitindo qualquer tipo de juízo político ou opinião partidária, nada que o valha. Vossa Excelência tem a palavra para a réplica. Muito rapidamente aqui, que eu já me estendi um pouquinho. Primeiro para o doutor Gonê, né, ouvi com atenção. Faria apenas uma sugestão, humildemente, doutor Gonê, porque até adianto que pretendo, né, apoiar a sua indicação, mas acho que precisa de uma mexida talvez estrutural dentro ali do Ministério Público para aproximar mais o Ministério Público das polícias para esse enfrentamento, claro, com base na lei, da criminalidade organizada. Mas fica apenas aí a título de sugestão. Em relação, né, ao senador Flávio Dino, eu vou insistir apenas nessa questão. Seria um gesto grande de generosidade de Vossa Excelência, porque são parlamentares que são da oposição. Não estou entre os parlamentares, deixo aqui fazer essa observação. Talvez tenham feito críticas ali
que se excederam, não se excederam, mas a questão não é o mérito, a questão é o Instituto da Imunidade Parlamentar. Claro que a gente pode discutir os limites, até onde vai, até onde não vai, mas Vossa Excelência, como um parlamentar, ex-parlamentar e agora ainda senador, a demonstrar um gesto, né? Porque o seu discurso, né, foi um discurso muito ponderado aqui, e até nós precisamos dessas notas taquigráficas e entregar para Vossa Excelência não esquecer durante aí, né, todo esse período, porque acontece, infelizmente, como colocou o senador Magno Malta, problemas de memória, às vezes, relacionados ao que foi dito aqui na sabatina. Aí seria um gesto concreto de Vossa Excelência, sinalização ao Parlamento, e o país precisa de uma pacificação, o país precisa de uma conciliação. A própria questão aqui da votação, isso não pode ser visto como um jogo de fla-flu, né, ou de... Botafogo não vou considerar, me desculpe. Mas a gente precisa de gestos em direção da pacificação. E aqui faço uma crítica à Vossa Excelência, que durante o período que Vossa Excelência foi ministro da Justiça, Vossa Excelência acabou contribuindo para o acirramento da polarização. Tudo bem, teve o 8 de janeiro, que talvez explique, né? Foi um acontecimento realmente complexo aqui dentro da nossa conjuntura, mas nós vimos de Vossa Excelência como ministro da Justiça uma posição muito combativa e, a meu ver, em oportunidades específicas com exagero. E nós precisamos exatamente o contrário. E nós precisamos ter uma segurança aqui no Parlamento de que, caso o seu nome seja aprovado, Vossa Excelência realmente vista a toga e não o contrário. A questão do Twitter, que coloquei a Vossa Excelência, porque o Twitter, as redes sociais, elas acabam muitas vezes gerando equívocos, né? Eu mesmo já me manifestei em algumas ocasiões e me arrependi, né, de frases mais fortes. Eu vi aqui, até indagar a Vossa Excelência, tem um Twitter que Vossa Excelência postou recentemente, envolvendo lá, que acho que Vossa Excelência fez uma comparação ruim, utilizando a figura de Herodes, relacionada à questão da crise da faixa de Gaza, de Israel. Houve até uma crítica da CONIB relacionada a isso. E não estou colocando aqui a título de indagação, não. Mas creio que aquela sua fala não foi feliz ali no Twitter. Então seria de bom tom, eventualmente, se Vossa Excelência também pudesse se comprometer a deixar de lado as redes sociais, já que ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer magistrado não precisa disso. Eu sei que tem alguns até que estão nas redes sociais. Eu, particularmente, não creio que seja a melhor postura, mas a postura que eles têm adotado é uma postura muito mais... com mensagens muito mais áridas, mas seria melhor de todo que eventualmente saíssem e retornem essa solicitação à Vossa Excelência para esse ato, esse gesto de generosidade em relação à representação que fez contra parlamentares aqui do Congresso Nacional. Senador Jair Campos. Ainda existe 20 senadores inscritos, mas alguns estão retirando a assinatura, a inscrição.